Muito boa tarde, Dom António Augusto. Quando foi nomeado Bispo da Diocese de Vila Real pelo Papa Francisco, disse que era uma prova de confiança do Santo Padre. O que sentiu naquele momento para abraçar este novo desafio? Eu senti que era, digamos assim, um desafio que a Igreja lançava na pessoa do Papa e, portanto, isso significa que na sua pessoa a Igreja terá entendido que seria a pessoa, digamos assim, adequada, ou pelo menos a pessoa com que a Igreja contava para este trabalho tão importante de ser pastor desta diocese. E, portanto, nesses momentos há sempre aquele misto de alguma surpresa, aquele misto que acontece ao longo da vida, não é? Aqueles momentos de viragem, mas é o momento em que nós sentimos que Deus, que eu acredito que pelo Espírito, digamos assim, anima a Igreja, era Deus também que me pedia, que me punha à prova no sentido de dizer: tens um desafio mais, o Espírito é esse. Está há cerca de 6 meses, ainda não, à frente da Diocese. Sim. Como é que está a correr esta missão? Pode fazer já um pequeno balanço? Eu não diria balanço, mas o que eu diria de facto, ainda um espaço de tempo ainda relativamente curto, mas que permitiu, acima de tudo, ir conhecendo algumas realidades que eu não conhecia, seja realidades internas à Igreja, seja realidades, digamos assim, da vida da Diocese, da sociedade, da cultura, e portanto tem sido uma descoberta, tem sido um aprofundado de conhecimentos que me tem ajudado na minha missão. Como é que foi recebido pela comunidade e pela própria Igreja aqui na Diocese? Como é que foi recebido? Eu senti-me muito bem recebido, seja logo no próprio dia, ou melhor, seja desde a própria nomeação, que recebi logo muitas mensagens e contactos a dar os parabéns, mas também no próprio dia senti que a Diocese, o clero, as pessoas me acolheram com muita festa, com muita alegria, com muita simpatia, e depois, com o passar do tempo, fui sentindo que esse acolhimento permaneceu, isto é, quando eu vou pela primeira vez a algum lugar, a alguma paróquia, a algum grupo, a alguma instituição, sinto esse mesmo acolhimento muito simpático, muito próximo, e portanto não podia sentir mais bem acolhido. Ainda se lembra qual foi a primeira decisão que teve que tomar quando assumiu a Diocese? Lembro, naturalmente. Há uma decisão que um bispo tem de tomar, que é uma formalidade, aparentemente é uma formalidade, que é a de confirmar os vários titulares dos vários órgãos da Diocese, ou seja, a grande maioria, digamos assim, dos órgãos de governo, de uma Diocese, das instituições, pelo direito, cessam quando sai um bispo e quando entra o outro. E, portanto, para que a Diocese, quando entra o bispo, volte novamente a estar em condições de funcionar formalmente, o bispo tem de confirmar ou então nomear outros. E, portanto, esse sinal que tem muito de formal, para mim teve também muito de, digamos assim, de confirmação, de confiança nas pessoas que estavam nos vários órgãos da Diocese. Mas essa decisão tem que ser tomada logo, no imediato, ou primeiro ainda conhece um bocadinho as pessoas? Não, essa convém ser logo de imediato, porque há coisas que têm que funcionar de imediato, não é? E como é que encontrou a Diocese? Encontrei bem no sentido de que, porque estas coisas só são analisáveis por termos de comparação, não é? Eu conheço bastante bem o país e não só, as várias dioceses, as suas problemáticas e, portanto, comparativamente, a Diocese tem questões e dificuldades que são comuns a grande parte das dioceses do país, nomeadamente as desta dimensão, portanto, nomeadamente as do interior, não é?
Por outro lado, depois há questões muito próprias, muito específicas, muito internas, e essas fui aprendendo a conhecer e a perceber, de facto, o estado das coisas, e muitas delas ainda, algumas questões que ainda vou percebendo melhor. Mas, digamos assim, o que me importa, acima de tudo, é atestar e certificar-me que, da parte dos padres, do clero e também da parte dos leigos, há espírito e há empenhamento e há desejo de trabalhar, neste caso, nesta missão que é a da Igreja. E também dos movimentos, que há pessoas comprometidas e, portanto, isso deixou-me bastante animado, por um lado. Por outro lado, a constatação de algumas zonas, digamos assim, em que o efeito do despovoamento, isso vai retirando algumas energias, não é? E, portanto, mas a sensação básica é esta, de que há aqui um potencial e há matéria-prima, que são pessoas com fé, com dedicação e com vontade, isso é o mais importante. Teve que fazer muitas alterações na organização da Diocese, quando me disse há pouco que foi das primeiras decisões que teve que tomar. Fez muitas alterações ou não? Não, como eu expliquei, aliás, numa mensagem que dirigi, na minha primeira mensagem, não fiz praticamente alterações, a não ser aquelas que, por força das circunstâncias, foi necessário. Um outro caso, um padre que faleceu, foi necessário substituir, etc. Mas fora essas situações, em termos de organização da Diocese, eu assumi que no início não iria fazer alterações, porque não seria prudente nem sensato, isto é, manda o bom senso e manda a prudência que primeiro se conheçam as pessoas, se conheça como é que as coisas funcionam e depois se vá introduzindo as alterações necessárias. Porque a Igreja funciona muito assim, quer dizer, é importante que sejamos um povo que caminha junto. Portanto, às vezes pode haver e sobretudo quem vem de novo, pode às vezes haver algum desejo de andar mais depressa. Porventura haverá também sempre nas grandes instituições algum efeito de inércia ou de arrastamento de outra parte. Eu acho que o fundamental é que caminhamos todos juntos. O povo de Deus caminha todos junto. Claro que ao Bispo compete também abrir alguns caminhos, mas sempre numa grande proximidade do povo de Deus. Encontrou algumas dificuldades nestas visitas que já fez? Há dificuldades na região? Que dificuldades é que encontrou? É mesmo a falta de gente? Sim, aqui e ali pode ser uma limitação, sim. Mas dificuldades, quer dizer, dificuldades assim muito palpáveis. Bom, de facto, isto é um território grande, é uma geografia muito específica, naturalmente uma zona muito bonita. Agora, às vezes nota-se que uma outra comunidade se sentirá um bocadinho mais isolada, por um lado. Por outro lado, nós gostaríamos de ter sempre, por exemplo, mais sacerdotes, mais gente disponível para responder a certas solicitações, mas... As pessoas o que é que lhe pedem quando estão consigo? Pedem alguma coisa em específico? Não pedem propriamente muito, não é? Acima de tudo, quando o Bispo está ou vai ou visita uma comunidade, acima de tudo é a alegria, o mais importante é as pessoas manifestam um grande gosto. Em vê-lo? Sim, em que o Bispo está com elas, esteja presente no meio delas. Quer as comunidades nos centros mais urbanos, nas vilas, quer sobretudo nas aldeias, as pessoas apreciam muito isso, por um lado. Por outro lado, digamos assim, manifestam uma grande alegria, um grande gosto por ter o Bispo, sentem-se muito reconhecidas por isso. E no contacto que tem com as pessoas, o que é que elas lhe transmitem? O que é ser transmontano? Para si, que não é transmontano, neste contacto que já teve com elas, o que é para si ser transmontano? Como é que são as pessoas? Como é que o recebem? São simples? Como é que elas são?
Como é que as caracteriza? Sim, podemos fazer uma caracterização geral, embora depois haja nuances, não é? Uma coisa são as pessoas mais do Douro, outras coisas são as pessoas mais do Barroso, e portanto há algumas diferençazinhas, mas o que me interessa são os elementos comuns. Os elementos comuns são, digamos assim, uma personalidade muito própria, uma forma de ser muito própria, e que acima de tudo para mim é muito importante porque são pessoas geralmente confiáveis. Portanto, a gente pode confiar, e em segundo lugar, são sempre pessoas que têm por detrás, por baixo, se quisermos, um grande fundo cultural, uma cultura muito forte, em que o elemento, como eu tenho dito muitas vezes, em que o elemento da fé é também um elemento muito marcante. Claro, embora depois também aqui há nuance, a religiosidade é um bocadinho diferente de zona para zona, mas no fundo há um grande sentido de fé, uma grande cultura, uma grande história, e isso é, de facto, uma base muito importante. Claro, já se começa a notar, sobretudo nas cidades, os efeitos próprios do mundo global, não é? Agora, eu acho que se pode dizer que há um caráter e uma cultura típica de Trás-os-Montes, sem dúvida. Isso é um elogio, não é? Um dos problemas da Diocese, acho eu, não sei, é o património que tem e que precisa também de ser preservado. Uma parte do seminário está alocada à empresa Águas do Norte. Está previsto mais algum investimento interno? Ouvi dizer que um hotel estaria disposto a adquirir uma parte do seminário. Será que nos pode adiantar alguma coisa? Acho que foi um dossiê que o anterior bispo deixou para si. Não sei se me pode adiantar alguma coisa sobre isso. Posso adiantar sobre isso, mas a pergunta tem uma primeira parte muito importante, que é toda a questão do património da Igreja. Isto é, uma diocese, olhando para o panorama de uma diocese, é muito importante nós termos consciência de que a Igreja tem ao seu encargo e à sua guarda e ao seu cuidado uma quantidade enorme de património, e património religioso, nomeadamente igrejas. Eu quero aqui lembrar que, e essa foi uma das descobertas que eu fiz, todos os dias praticamente, que é, conheci algumas coisas, mas há um património religioso importantíssimo. Em qualquer concelho e no conjunto da Diocese, o património mais rico, na maioria dos casos, é património religioso. E, portanto, há coisas belíssimas, riquíssimas, que é importante conhecer, é importante valorizar e é importante aproveitar. Portanto, a questão do património é uma questão muito vasta e especificamente ao património da Diocese, que é gerido diretamente pela Diocese. De facto, digamos, avulta ou sobressai um edifício marcante da cidade, que é o seminário, que tem a sua história, teve a sua história. Quanto a isso, digamos assim, é um dossiê que estamos a aprofundar. Mas é importante lembrar o seguinte: todas as dioceses do país tiveram ou têm esta questão, isto é, têm grandes seminários, edifícios enormes, que muitos deles dos anos 20, anos 30 do século passado, onde estudaram centenas, e portanto este aqui chegou a ter 200 alunos, e agora todas as dioceses se deparam com esta questão: o que fazer a estes enormes edifícios? Que têm custos pesados, precisam de manutenção e até de adaptações, não é? E que têm geralmente, e nós aqui felizmente ainda temos comunidade de alunos, neste caso muito pequena. Mas são poucos, não são? São poucos, mas para a média nacional até estamos muito bem. São quantos? 7 alunos. 7. E, portanto, a nível do país, a nossa diocese, a nível de alunos, está muito bem. Algumas já nem têm. Portanto, o que fazer com edifícios tão grandes? Foi dado um passo já, digamos assim, uma parte foi arrendada às Águas do Norte. Agora, o que fazer? Poder-se colocar várias hipóteses. Há propostas que foram colocadas à Diocese, tudo isso está em estudo. Ainda não há nenhuma decisão, então? Não, várias decisões haverá seu tempo. É que já tinham dito que ia ser mesmo um hotel, por isso é que... Sendo que, não, fica claro, ainda não há nenhuma decisão. Sendo que, até porque, para a decisão, formalmente,
terão que ser ouvidos vários órgãos da Diocese. Portanto, um tipo de decisão assim é uma decisão que não é tomada, digamos assim, de ânimo leve, com certeza, ou é uma decisão meramente pessoal do Bispo. É uma decisão que passa pelos órgãos que o direito obriga, que são órgãos do Conselho de, digamos assim, de pronunciamento obrigatório. E depois também terão que ser ouvidas outras instituições da Igreja. Seja como for, nós estamos, acima de tudo, preocupados em que, digamos, haja a melhor solução, que se chegue à melhor solução. Evidentemente que é um edifício que tem custos, precisará sempre de intervenção, seja de uma forma ou de outra. Evidentemente que esta questão não se desliga, não se pode desligar, e a decisão não se desligará das necessidades de uma diocese. Isto é, uma diocese para funcionar precisa de imensos serviços. E, portanto, essa questão também tem que ser equacionada. Portanto, temos uma questão para resolver. Felizmente que há propostas, é sinal... Há mais que uma? Porque a questão não se pode analisar apenas do ponto de vista do edifício. Há depois também parte de estacionamento e, portanto, tudo isto tem que ser visto em conjunto. E a Diocese, a seu tempo, espero que não demore muito, decidirá aquilo que for melhor. Mas há uma proposta da Câmara para fazer um parque de estacionamento nos terrenos do seminário, segundo sei. Sim, isso parece que é público, é uma proposta, mas todas serão analisadas. Estão a ser... E quando é que poderá haver uma decisão? Isso demora muito tempo, não demora? Como é que... Ou está a ser ainda analisado? Eu há 6 meses tinha em mente que fosse até ao final do ano. Já não vai ser possível. Porque foi necessário atualizar alguns aspectos, algumas questões, mas espero que dentro de breves meses tudo esteja mais ou menos no primeiro trimestre? equacionado. Não é difícil. É difícil. Ok. Estávamos a falar há bocadinho que um dos grandes problemas do interior é mesmo a falta de gente. Como pessoa atenta, e acha que há maneira de dar a volta a esta situação? O que é que poderia eventualmente ser feito para mudar este estado de coisas, ou estamos condenados a ficar sem gente? Essa é uma bela questão que daria, enfim, uma longa reflexão. Assim, de forma breve, diria o seguinte: é um fenómeno complexo, e é um fenómeno desigual. Às vezes podemos ser tentados digamos assim, a avaliar tudo pela mesma forma, e não é. Portanto, há aldeias e zonas onde esse despovoamento é notório. Admito até que seja irreversível em alguns casos. Irreversível, isto é, essas aldeias não ficarão com habitantes. Mas temos outras zonas, como são vilas e sobretudo cidades, que estão em estabilização e em crescimento. As zonas da cidade e à volta da cidade. Portanto, o fenómeno não é exatamente igual. E é importante perceber isso, é importante perceber as dinâmicas que se vão... Claro que as dinâmicas têm muito a ver com a atividade, isto é, se há atividade do ponto de vista industrial, comercial, até académico, etc., tudo isso, serviços, etc., tudo isso acaba por fixar mais pessoas. Agora, como encarar o problema? Eu gostaria de dizer que, e ao contrário, enfim, do que às vezes ouço de forma pública, eu acho que a primeira resposta tem que ser de nós próprios, isto é, quem cá está, temos de ser os primeiros a valorizar o que temos, a conhecer o que temos e a valorizar o que temos. E depois, a ir percebendo o potencial que existe. E, de facto, para quem viveu fora, como eu, chegou há pouco tempo, e, portanto, terá um olhar ainda um bocadinho especial sobre a realidade, há aqui um imenso potencial a vários títulos. A nível do turismo, que está ainda muito incipiente e, portanto, tem um potencial enorme, e turismo nas várias áreas, o turismo da natureza, o turismo cultural, até o religioso, se quisermos. Sim. Nós temos, eu lembro, por exemplo, e estamos a conversar sobre isso, nós temos, e eu desconhecia, portanto, temos um caminho interior de Santiago, que é um caminho do que eu conheço belíssimo,
que ainda está por descobrir e valorizar, e tem um potencial enorme, e por aí fora. Portanto, nós temos, além da gastronomia e de muitas coisas, e portanto, há um potencial enorme. Agora, como transformar isso digamos assim, em meios para as pessoas estarem, viverem e sobreviverem, será mais difícil. Agora, eu creio, e não quero colocar-me na posição de adivinho, mas eu acho que nós sentimos que estamos numa época de viragem. E, portanto, há aqui também um modelo de sociedade e de formas de entender a vida que vão começar a mudar. E isso pode ser uma oportunidade. Isto é, começa a haver algum cansaço de muita gente do bulício e do stress da cidade, por um lado. Por outro lado, tenho a impressão que, por exemplo, um tipo de ligação à terra, de valorização de uma agricultura mais natural, estilos de vida mais ligados à natureza, que vão existir, vão ser incrementados claramente. E eu acho que esta zona tem imenso potencial para atrair as pessoas que procuram isso. Mas acha que, por si só, isso vai acontecer? Ou seja, as isso são processos lentos. Ou é preciso também um empurrãozinho do governo? Tipo? Bom, eu propositadamente comecei por nós valorizarmos o que temos e o que somos e o que somos capazes de fazer, e eu acho que há muito a fazer e temos que fazer o trabalho de casa. Por um lado. Agora, evidentemente que também há muitíssimo a fazer da parte de todas as instituições. Agora, se nós não fazemos, não podemos estar à espera que nos venha tudo feito. Exatamente. Agora, eu acho que da parte de estruturas a nível do país e não só, há um grande desconhecimento da realidade, estão muito desligados da realidade, e depois há, digamos, Lisboa está muito longe e não conhece nem sente. E depois, digamos assim, é normal que algumas medidas sejam medidas tomadas, digamos assim, sem grande consistência. Não me queria pronunciar mais em concreto, mas, por exemplo, é incompreensível que nós estejamos numa zona, que é uma zona, por exemplo, que liga quatro zonas de património mundial, desde o Porto até ao Douro, e depois temos a Foscoa, depois temos Salamanca, e não haja um investimento prioritário, por exemplo, na linha férrea, na linha do Douro, evidentemente, na eletrificação da linha do Douro, na valorização de tudo isso. Não há zonas do mundo com este potencial. E, portanto, o não perceber isto é muito incompreensível. E, portanto, há muito desconhecimento. O Douro e Trás-os-Montes, portanto, eu falei do Douro porque foi o exemplo que me ocorreu. O Douro e Trás-os-Montes têm um potencial enorme. E agora, mesmo estas questões à volta do lítio e das barragens, também só demonstram que temos uma riqueza muito grande. De modo que é preciso que nos conheçam, que nos respeitem, que sejam tomadas as medidas mais consensuais. Só acrescentaria mais uma coisa. E que já me dei conta há muito tempo e que me vou dando conta, que é, além dos transmontanos que vivem em Trás-os-Montes, há outros tantos que aqui nasceram e que vivem fora. Eu acho que esses transmontanos têm uma enorme responsabilidade também. Isto é importante que eu conto com eles. Vivam na Europa, vivam noutras zonas, vivam no resto do país. Há muitos das grandes cidades e até haverá muitos em lugares importantes. Eu acho que todas essas pessoas têm muito a dar no sentido de valorizar a terra onde nasceram. Como é que vê toda esta polémica em volta do lítio? Preocupado? Confesso que não conheço os pormenores. Agora, que aparente preocupado, sim, porque se as pessoas estão preocupadas, eu também estarei. Agora, creio que houve, nestes processos, parece, para quem acompanha pela informação, que há pouco esclarecimento, pouco diálogo, isto é, e sobretudo, me parece que há alguma... Estas coisas são decididas longe, com alguma prepotência e alguma arrogância. E isso é sempre condenável e é sempre lamentável. E, portanto, a informação, falar com as pessoas, estar com elas, informá-las do que se pretende, dos riscos, etc. E, portanto, eu acho que se falhou logo a partir daí. Quanto às questões técnicas, não me vou pronunciar porque desconheço. Muito bem.
Acha que a Igreja tem lugar para todos, incluindo as pessoas que se divorciam? Sim. Faz parte da natureza da Igreja ter lugar para todos, literalmente. E serão bem-vindos, bem recebidos? Toda a gente é bem-vinda à Igreja, evidentemente tendo em conta também o seu próprio percurso, não é? Agora, é essencial, e a Igreja do século XXI, e a Igreja, nomeadamente, que este Papa tem tentado, digamos assim, renovar, é uma Igreja onde há lugar para todos. Para todos os que quiserem. Claro, não são obrigados. Esta é uma pergunta recorrente, a falta de vocações é uma realidade transversal a todo o país. Já me disse que em 2020 não haverá nenhuma nova ordenação, nenhum novo padre. Como é que está? Quantos padres existem na Diocese? E qual é a média de idades? A Diocese tem 105 padres. A média, e portanto este número em si é um número muito interessante, é uma equipa muito boa, e que em termos percentuais, olhando à dimensão da Diocese, não está muito mal, comparativamente a outras com a mesma área, não está. Agora, é sempre um número um pouco escasso para o número das paróquias que temos, que são 255, portanto fica um bocadinho aquém. Desses, há alguns que já estão dispensados do serviço, pela idade, pela doença, mas ainda rezam missas, alguns, não? Sim, um ou outro ainda reza missas, agora há uma meia dúzia que já estão, enfim, já estão numa situação mais precária. Agora, quanto à média de idade, é bastante razoável, isto é, nós teremos cerca de metade abaixo dos 60 anos. O que, portanto, é também um indicador interessante. Portanto, não estamos... Positivo, não é? É, exatamente. Quando vai, assim, visitar alguma paróquia, as pessoas, eu gostava de ter... Porque já há muitas aldeias que não têm missa ao domingo e as pessoas pedem-lhe muito, gostava de ter cá um padre para rezar. Como é que elas o abordam nesse sentido? Ou não falam muito? Sim, sente-se aqui e ali essa vontade, esse desejo das pessoas, mas teremos de compreender que é humanamente impossível. E aqui diga-se que os padres já fazem um grande esforço. Ao domingo fazem muitos quilómetros, celebram muitas Eucaristias. Porquê? Porque nós temos aldeias muito pequenas, muito dispersas e, portanto, não vai ser possível no futuro, cada vez menos, garantir, sobretudo, missa ao domingo. Eventualmente haverá isso, mas sobretudo missas à semana, etc. Ou seja, isto desde já vai significar que a Diocese vai terá que pensar numa reorganização, por um lado, e por outro lado também os cristãos têm que cada vez mais dar um passo em frente, evoluir numa lógica de maior abertura, sobretudo no sentido de comunidade. Nós temos comunidades muito pequeninas, enfim, tentaremos estar presentes, e eu aqui sublinho que a Igreja ainda é a única instituição que está junto das pessoas. Claro, há as estruturas autárquicas, e mesmo essas se reorganizaram. Exatamente. Mesmo essas se reorganizaram. A Igreja, evidentemente, que responderá a todas as necessidades. Agora, no futuro, evidentemente, que será cada vez mais difícil garantir, nomeadamente a missa ao domingo para todos. Agora, tentaremos encontrar aqui formas de fazer mais comunidade, que as paróquias sejam mais comunidades, não é? Juntando as várias aldeias, para que haja missa ao domingo, com certeza, mas dentro das possibilidades dos padres que temos. E os diáconos? Poderão ter aqui alguma importância? Sim, nessa reorganização, nessa renovação, teremos que pensar, e isso não é nada de novo porque outras dioceses já o fazem, em Portugal e no mundo, outro tipo de ministérios. De facto, o diaconado permanente é uma resposta possível e interessante, mas há outra mesmo de leigos, desde que devidamente preparados, e outras formas de as comunidades se manterem vivas. Isto é, manterem uma atividade, digamos assim, de encontro, celebração da fé, etc. Que não é, neste caso, não é necessariamente a missa, mas é uma celebração da palavra, sim. Eutanásia.
Um católico pode ser a favor, apesar da Igreja ter uma posição liminarmente contra? Vejamos, em primeiro lugar, a Igreja não defende a eutanásia, como é evidente, mas não é a Igreja, não há todas as religiões, e eu convido todos a ler a declaração, não há nenhuma religião que defenda a eutanásia. Portanto, não é uma questão da Igreja. Neste momento nós temos pronunciamentos de declaração de todas as religiões, todas. Temos pronunciamentos, por exemplo, de todos os bastonários da Ordem dos Médicos, todos se pronunciam contra a eutanásia, etc. E, portanto, agora, evidentemente que o que nós defendemos é uma cultura da vida, isto é, uma cultura de acompanhamento da vida até ao seu final. Isso é que é digno do ser humano, não é? Agora, evidentemente que, às vezes, a forma como se apresenta a eutanásia, digamos, é uma forma um bocadinho enviesada, ou seja, evidentemente todos estamos preocupados que o doente, e sobretudo o doente numa fase terminal, não sofra. Isso é isso que nos une. Não é? Nós não desejamos, sobretudo as pessoas que nos são mais próximas em todo o ser humano, não haja esse sofrimento. Mas hoje a ciência evoluiu, a medicina evoluiu, e há formas de atenuar esse sofrimento. E por isso é incompreensível é que não se fala em cuidados paliativos. Ainda hoje se percebe quanto o nosso sistema está, digamos assim, muitíssimo longe, é muito incipiente nesses cuidados. Essa é que é a primeira discussão. Exatamente. E, portanto, primeiro temos de ver se temos condições e temos que apostar de acompanhamento das pessoas até ao limite. Não é? Porque o sofisma aqui é este. Bom, vamos dar a oportunidade das pessoas porem fim à vida, de algum modo, para não sofrerem. Bom, se essa é a forma de ultrapassar o sofrimento, de facto é uma forma um bocadinho desumana, não é? E vale a pena já agora, e deixo esse convite, percebermos o que é que se passou nos países onde avançou a eutanásia. Não é? Portanto, é uma cultura que eu não desejo. Muito bem. A juventude está longe da Igreja, sente isso? Não propriamente. Não propriamente. Eu sinto que, de facto, há alguma juventude um pouco afastada da Igreja, sim. Concretamente, se formos a algumas zonas, não vemos lá muitos jovens, por exemplo, na missa. Já começamos a ver alguns em alguns lugares. Mas o que sinto também é, da parte de muitos jovens e cada vez mais jovens, algum desejo, alguma vontade e abertura para participarem em algum conjunto de atividades que a Igreja promove. O exemplo mais notório é o voluntariado e outro tipo de encontros em que os jovens aderem. Portanto, eu tenho muita esperança nesta nova geração, porque é uma geração que já olha para as coisas de uma outra maneira. Não é tão materialista. E não é tão materialista, exatamente. Isto é, esta geração já percebeu que, no fundo, a sua realização com pessoas, digamos assim, a sua felicidade, etc., não depende só da questão material, nem depende só de uma carreira. Há outros valores, outros princípios, e, portanto, e também já percebeu que quem é que verdadeiramente está do seu lado, não é? E que a Igreja, neste caso, conta com eles. Portanto, reconheço que ainda há um longo caminho a fazer, não é? Mas já começo a sentir uma outra atitude e uma outra abertura da parte dos jovens. Não de todos, mas isto é progressivo. Claro. O que é realmente importante nesta quadra natalícia? O que é mesmo importante para as pessoas? O que é que elas se devem focar? Bom, enquanto cristão, verdadeiramente importante é nós sentirmos que o existirmos, a vida, digamos assim, não é um acaso, não é? Tem um sentido. Não é? E, portanto, enquanto cristão, o centro essencial é a pessoa de Jesus, o nascimento de Jesus. A palavra Natal tem a ver com o nascimento de Jesus Cristo, no fundo, este sentido de que Deus se fez próximo de nós. E a partir daqui todos os outros valores, o da alegria, da paz, do Natal, tem a ver com isso, com esta consciência de que por este Deus se abrem horizontes de esperança às pessoas. E, portanto, mesmo o valor da solidariedade, da partilha, etc., nós os vamos bebê-los aí.
vamos vê-los aí. Portanto, isto é o essencial do Natal. Ou seja, perceber de onde tudo parte. Porque senão, se os valores, podemos usar as palavras, mas se as palavras não se referem a valores e se estes não entroncam numa realidade, depois tornam-se palavras apenas repetidas ou formais. E essas acabam por perder o sentido, ou desgastar-se, pelo menos. Como é que vê esta corrida desenfreada a comprar prendas nos shoppings? Como é que vê isso? Como é que as pessoas chegam, querem comprar tudo, parece que o mundo vai acabar no dia a seguir? Sim, nós temos um bocadinho esse sentido de posse, mas também percebo que há também algum lado positivo a isto, a dinâmica comercial é importante, com certeza, mas também há algum sentido de lembrar o outro, ter uma deferência para com a pessoa, um gesto para com os amigos e sobretudo para com a família. Eu acho que manter, isto é, valorizar esses sinais de dar, isso une a família, isso congrega a família, isso junta a família, isso é um valor importante. Agora, como eu disse muito bem, porventura o que está mal é o excesso, isto é, há excessos, ir além do que se pode, entrar em extravagâncias, sobretudo quando elas nos podem desviar do tal essencial. Não é? E, portanto, eu acho que um presente, um gesto para com um amigo, para com um familiar, acho que isso é bonito, tem significado, mas por referência aos valores fundamentais do Natal. E, portanto, para que as pessoas não gastem o seu tempo e as suas energias apenas com isso que é acessório. Esse é o ponto. E, portanto, mas eu acho que também já começa a haver famílias, e até algumas famílias com posses, que já têm este cuidado de valorizar o Natal, o que é importante, e do género, valorizar o tipo de refeição. Conheço muitos casos em que já começam com uma oração, e as crianças e jovens valorizam muito isso, em que depois muitos vão à missa do Galo, ou vão à missa no dia de Natal, e portanto, em família, tudo isso dá espírito ao Natal. Muito bem. Eu agora gostava que deixasse uma mensagem aos diocesanos sobre o Natal, uma mensagem de Natal. Eu vou precisamente escrever uma mensagem para o Natal. Sim, mas naturalmente que enquanto pastor da Diocese, o meu desejo é que todos os desta Diocese, os que estão dentro e porventura, entretanto, saíram, ou que vêm, os imigrantes que vêm, sintam que o Natal, digamos assim, é uma grande festa da vida, valorizar a vida que é a nossa, que Deus nos deu, não é? Cuidar da vida dos outros, não é? Também acolher a vida, sobretudo numa zona onde há poucos nascimentos, valorizar também esse dom, esse tesouro, e naturalmente também tornar essa vida mais bonita. E aí, de facto, o sentido da partilha, o sentido da alegria, o sentido da paz, é esse que devemos cultivar. Para isso, o que eu desejo é que cada família procure viver este espírito de Natal em comunhão e também cada comunidade, na aldeia, na paróquia, cada comunidade sinta que precisamos uns dos outros para que a vida de cada um seja mais feliz. Quando assim for, acho que estamos no caminho melhor.